xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido como um carimbo. É uma técnica em que se atalha na madeira com a ajuda de um instrumento cortante a figura ou a forma que se pretende imprimir. Após esse procedimento, usa-se um rolo de borracha embebida em tinta, tocando só as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão em alto relevo em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando a figura. Entre as suas variações no suporte, pode-se gravar em linóleo ou qualquer outra superfície plana, além de variações dentro da técnica como a xilogravura de topo. A xilogravura é de provável origem chinesa, sendo conhecida desde o século VI. No Ocidente, ela já se afirma durante a Idade Média. Revolucionaram a xilogravura. A chegada à Europa das gravuras japonesas coloridas, que tiveram grande influência sobre as artes do século XIX, e a técnica da gravura de topo criada por Thomas Barry no final do século XVIII. Thomas Barry teve a ideia de usar uma madeira mais dura como matriz e marcar os desenhos com o buril, instrumento usado para gravura em metal e que dava uma maior definição ao traço. Dessa maneira, Barry diminuiu os custos de produção de livros ilustrados e abriu caminho para a produção em massa de imagens pictóricas. Mas, com a invenção do processo de impressão a partir da fotografia, a xilogravura passou a ser considerada uma técnica antiquada. Atualmente, ela é mais utilizada nas artes plásticas e artesanais. A xilogravura popular brasileira. A xilogravura popular é uma permanência do traço medieval da cultura portuguesa transplantada para o Brasil e que se desenvolveu na literatura cordel. Quase todos os xilógrafos populares brasileiros, principalmente no nordeste do país, provêm do cordel. Entre os mais importantes presentes no acervo da Galeria Brasiliana estão Gilvan Sâmico, José Costa Leite, Jorge Borges Amaro, Francisco e José Lourenço. A gravura foi criada quando Dürer estava ao serviço do imperador Maximiliano I, mas não foi resultante de uma encomenda e não contém uma mensagem abertamente política. Ao invés, regressa a um ideal medieval de moralidade e está repleta de imaginário gótico. A gravura tem semelhanças no temperamento e tom com melancolia. Uma das outras grandes gravuras de Dürer, o cavalheiro parece resignado e os seus traços fisionomáticos são de abatimento. A sua postura sombria está em contraste com o aspecto robusto do seu cavalo, enquanto a armadura parece protegê-lo contra os demônios que circundam o crânio assente num cepo em frente do cavalo e a queda da areia numa ampulheta, segundo pela morte diante do cavaleiro, são ameaças inultrapassáveis. De acordo com a escritora Dorothée Gelten, há uma sensação de absolência sobre o cavaleiro que é acompanhado pela morte e pelo diabo. Tradição alemã Hans Bildung. Essa xilogravura retrata bruxas preparando-se para viajar para um sabá das bruxas usando pomada voadora. Esta é a primeira xilogravura produzida por Bildung após deixar o estúdio de seu mentor Albert Dürer, e um dos primeiros renascimentos imagens para retratar bruxas que voam em um sábado de bruxas. Cercado por ossos humanos e animais familiares, um grupo de bruxas se envolve em folia nua enquanto voa pelo ar e prepara comida para o sabate. A imagem
também contém referências a uma blasfêmia em massa e a natureza libidinosa das bruxas. É uma famosa estilografura do mestre japonês Hokusai, especialista em ukiyo. Foi publicada em 1830 ou 1831. Na série de ukiyo, 36 vistas do Monge Fuji, sendo a obra mais conhecida do artista. Nessa gravura observa-se uma enorme onda em que ameaça um barco de pescadores na província de Kanagawa, estando o Monte Fuji visível ao fundo. Apesar da sua dimensão, esta onda pode não ressaltar um tsunami, mas uma onda normal criada pelo efeito do vento e das marés. Como os outros trabalhos da série, é retratada uma área em redor do Monte Fuji, sendo circunstâncias bem definidas. É um quadro pintado em 1933 por Tarsila do Amaral, que representa o processo da industrialização do estado de São Paulo e o imenso número e a variedade étnica das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas que começavam a surgir no país no início do século XX e tendo seu pico na década de 1930, principalmente nas metrópoles, impulsionando o capitalismo e a